Olá, Dev, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula aí do nosso mini curso aí com React.js e TypeScript. E antes da gente partir para o conteúdo aqui dessa aula, né? Vamos aqui para o nosso projeto, fazer uma limpeza aqui, apagar algumas coisas que a gente não vai precisar usar aqui, para ficar mais limpo aqui e melhor para a gente trabalhar e entender o que a gente está fazendo, né? Vou começar aqui pelo nosso index.html. Então, vou fazer o seguinte, vou começar aqui pelos arquivos. Aqui nessa pasta pública aqui, esse favicon, esse logo, esse outro logo, manifest, nada disso aqui a gente precisa. Aqui a gente precisa simplesmente do nosso index.html nesse momento. Aqui na nossa pasta src, esse arquivo de teste também a gente não vai precisar. Vou tirar também css. Vou tirar esse logo. Esse reporte também vou tirar. Vou deixar o restante aí, beleza. Então a gente já deu uma boa limpada aqui. Agora eu venho aqui nos nossos arquivos tirar as referências dessas coisas que a gente apagou, né? Então esse link aqui eu apaguei. O viewport a gente tem que deixar. O tema, não vamos precisar usar tema aqui. Essa descrição também vou tirar. Esse link, esse logo a gente tirou. Comentário não precisa. Manifesto também, mais comentário. Vai ficar o title. Então ficou o título e aqui a nossa div principal do projeto aí, né? Vou salvar esse arquivo. Vamos agora aqui no nosso index. Ele já está reclamando aqui, ó, o TypeScript, porque eu apaguei lá o arquivo. Então vamos tirar essa importação daqui e vamos tirar essa parte de baixo aqui, que é exatamente aquilo ali. Esse comentário também a gente não precisa. Bom, a gente apagou também o CSS. E agora sim, esse arquivo aqui está ok. E no nosso arquivo app, o CSS eu também apaguei. E também apaguei o logo. Beleza. Então vamos tirar esse logo daqui. Na verdade vamos tirar tudo daqui do nosso app. A única coisa que a gente vai deixar aqui é vamos deixar um H1 com o nosso famoso hello dev. E agora a gente vê se está tudo ok aqui. Ainda não. O que ele está reclamando aqui? Vamos dar um reload. Beleza, faltava só um reload ali, ele se perdeu aí na atualização. Então tá aqui o nosso hello dev aqui. Então agora a gente está com o nosso código limpo para a gente poder continuar aqui nossa sequência de treinamento aí. E hoje, o que a gente vai falar nesse vídeo, nessa aula de hoje, né? A gente vai falar sobre o conceito de componentes aqui no React. Então, um componente do React, basicamente, é uma função JavaScript que retorna HTML para ser renderizado no navegador, que é o famoso JSX, né? Então, se a gente pegar esse arquivo app, ele tem uma estrutura de um componente React, que é um arquivo padrão JSX, e que a gente, através desse JavaScript aqui, com sintaxe XML, a gente retorna o HTML que a gente quer renderizar para a interface do usuário. Através desse conceito de componentes, a gente consegue dividir nossa aplicação em pedaços menores, reutilizáveis, isolados e independentes. Como exemplo disso, a gente pode citar aí o cabeçalho de uma página, um rodapé, um botão, um formulário, enfim, qualquer coisa que a gente possa isolar na nossa interface de usuário e que possa reutilizar, reaproveitar, vai se tornar um componente React. Esses componentes, eles são criados com a sintaxe JSX, e aí a gente tem uma observação aqui, que no nosso caso aqui, como a gente está usando TypeScript no nosso projeto, a extensão dos arquivos está sendo TSX por conta do TypeScript, tá? Mas a sintaxe é a mesma. O que muda quando eu passo a usar o TypeScript? É a tipagem, né?
não só a tipagem, é todo o recurso que o TypeScript traz para a gente. Então a gente implementa o TypeScript junto com o React e aí a gente passa a ter autocomplete, IntelliSense, tipagem e muitas outras coisas que o TypeScript agrega aqui no nosso projeto e facilita para a gente estar se antecipando aos erros, né? Eu não preciso executar a aplicação, verificar para poder encontrar erro. A maioria deles, no próprio código aqui, o TypeScript vai criticar para a gente. Nessa questão do conceito de componente, se a gente considerar esse app aqui um componente, a forma de usá-lo no nosso código é através da notação de uma tag HTML. Então, todo componente que a gente cria nesse padrão React, ele é usado no código como se fosse uma tag HTML. Então, por conta disso, por convenção, a gente cria sempre os componentes aqui, sempre com a primeira letra em maiúsculo, para poder diferenciar das tags HTML. Se a gente for ver aqui a importação desse componente app aqui no nosso index, você pode ver que ele está aqui, ó, sendo importado como se fosse uma tag HTML. Para a gente poder criar o nosso primeiro componente aqui de exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui abrir aqui a nossa árvore de diretórios, vou aqui na pasta src, vou criar uma pasta aqui chamada components, beleza? E essa pasta components a gente vai usar para a gente estar criando aqui os nossos componentes da aplicação. Então, vou criar aqui um primeiro componente de exemplo, vou dar um nome a ele de home, então a primeira letra em maiúsculo, home.tsx. Esse componente, a gente começa escrevendo ele, fazendo a primeira coisa, né, é a importação do React. Então, todo componente, ele tem que ter essa importação do React, todo componente React, né? A gente não tem como fugir disso. E a partir daí a gente usa a notação de função, que essa função retorna o conteúdo HTML em si, que é o componente que vai ser renderizado, tá? Como a gente está usando TypeScript, vale a pena a gente, ao invés de usar essa notação aqui de criar a função com essa notação padrão, vale a pena a gente usar o padrão de constante e arrow function, porque aí a gente consegue determinar o tipo, a tipagem para o nosso componente. Então, ao invés de usar essa notação aqui, padrão aqui, de uma function JavaScript, a gente usa o padrão onde a gente define uma constante, const home, ela vai ser igual a uma arrow function. Então aqui, e dessa forma, se eu precisar tipar essa constante, essa é o nosso componente em si, né, que a gente está criando através de uma constante, eu posso vir aqui e determinar aqui o tipo dele, né? Em muitos casos a gente vai precisar, além de determinar o tipo, passar aqui um generics do TypeScript, que é uma espécie de parâmetro que a gente passa para esse tipo que está definido aqui. Mas isso, aos poucos, a gente vai chegando lá. Como todo componente ele retorna um código HTML, então a gente já vem aqui e já põe aqui um return. Eu abro parênteses e fecho. E aqui dentro dos parênteses aqui entra o nosso código HTML. Para facilitar, vale a pena a gente quebrar as linhas. Outra coisa que eu já vou colocar aqui embaixo é o nosso export default home. Beleza? Para que a gente consiga importá-lo lá no nosso app. Então aqui, basta agora eu escrever o código HTML, o código que eu quero renderizar desse componente. Vamos considerá-lo como um cabeçalho para a nossa aplicação. Então eu vou criar uma tag header aqui do próprio HTML e vou colocar aqui o texto home aqui dentro. Um exemplo simples aqui, para a gente ver a criação de um primeiro componente. Agora, para eu usar esse componente lá no meu app, basta eu fazer a importação desse componente. Então eu venho aqui e importo home. Ele está na pasta. Eu volto um nível, vou para src, não preciso voltar um nível, né? É ponto barra components barra home. Isso aí.
Então aqui eu já fiz a importação. Para eu usar esse componente aqui dentro do meu app, basta eu fazer a chamada dele como se ele fosse uma tag HTML, né? Quando essa tag HTML não tem nenhuma tag filha, a gente fecha aqui nela mesmo. Mas se você for usar tag filha aqui dentro, então você pode usar o home e aqui botar o /home. Beleza? Tá, mas por que o TypeScript está aqui criticando pra gente que isso aqui está dando erro? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Aqui é o seguinte, o React por padrão tem que ser retornado uma única tag raiz por componente. Então, se você for ver aqui dentro dos parênteses, a gente está com duas tags aqui, né? A gente tem a tag home e tem a tag h1. Nesse caso, a gente precisa colocar um container por volta dessas duas tags aqui, ou seja, tem que ter uma tag só raiz. Porém, a gente sabe que quando a gente vem aqui e coloca, por exemplo, uma div, que vai solucionar para a gente o nosso problema. Vou tirar o fechamento dela daqui. Isso aqui já resolve, sumiu o erro para a gente. Só que, em termos de estrutura do nosso tema, né, do nosso layout, às vezes essa div aqui pode quebrar o teu layout, pode quebrar o teu CSS, né? Você vai ter que reorganizar tudo, porque isso aqui é um elemento que está sendo incluído no DOM, né? No nosso document HTML. O React ele traz uma forma de você criar uma tag raiz aqui sem gerar um elemento no DOM, ou seja, sem você precisar alterar CSS nem nada, que é o chamado fragment. Então esse fragment, basta eu vir aqui, ó, não colocar nada, só abrir e fechar, maior e menor, melhor, menor e maior, né? E aqui, ó, a mesma coisa, deixando a barra. Então, com esse fragment aqui, a gente resolve o problema da tag raiz, que tem que ser uma tag só, e ele não vai criar nenhum elemento no DOM. Então, você não vai precisar considerar isso aqui como um container no seu layout, beleza? Vou salvar aqui. Se a gente for lá ver, a gente tem aqui agora o nosso home aqui. Vamos dar um zoom aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, o nosso cabeçalho, o home, e aqui o conteúdo do app em si. Esse fragment aqui, você também pode usá-lo de forma explícita aqui no código, mas para isso você precisa importá-lo aqui do pacote principal do React. Você pode vir aqui, ó, põe uma vírgula e faz a importação do fragment para ele aqui. Ó. Então, você fazendo essa importação aqui, você pode copiar, vem aqui e coloca ele aqui, ó, fragment e /fragment. Vai ser a mesma coisa, só fica mais verboso, né? É mais conteúdo aqui, mais uma importação. Aí a questão de gosto, não vai mudar nada, tá aqui. Se a gente atualizar a tela, tá aí funcionando de boa. Outra forma é você não importar o fragment. Você já tem o React importado. Então você pode vir aqui simplesmente colocar aqui, ó, o React.fragment. Também é outra forma de você usar o fragment aqui. Vamos salvar aqui. E está aí também da mesma forma funcionando. Eu particularmente prefiro usar essa tagzinha aqui, que fica o código mais limpo. Aí é de questão de gosto, das três formas vai funcionar, tá? Então, basicamente, a gente viu aí como é que se cria um componente, como é que se faz a definição dele aqui, a importação, tá aqui o nosso componente home. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a ver os conceitos de propriedades e de estado e imutabilidade, ok? Beleza, então, até o próximo vídeo, pessoal.